Olá, vamos chegar chegando com menos violência, menos inércia, menos individualismo, menos comodismo. Vamos chegando com mais atitude, mais mobilização, mais participação, mais luta, mais vontade, mais ação. Com o programa Mais Direitos, Mais Humanos. Aqui a gente recebe dois grupos ligados a uma questão de cidadania. Eles conversam, debatem e trocam experiências. A ONG Tideuá, de Olivença, na Bahia, propicia às mulheres indígenas capacitação sobre os seus direitos. O outro grupo é do Complexo da Maré, lá no Rio de Janeiro, Conexão G, e é o primeiro centro de referência LGBT dentro de uma favela. Joana Brandão Tavares, Karine Santos e Potira Tubirambá são da Tideuá. A ONG tem o projeto Pelas Mulheres Indígenas, que conta com a participação de 16 indígenas de 8 comunidades do Nordeste. Eu vou ler com calma aqui para não me atrapalhar. Pataxó de Barra Velha, e olha que Pataxó quer dizer povo. Pataxó de Cumuruxatiba, Pataxó Ranranrain, Tupinambá, Pancararu, Chocó, Cariri Chocó e Carapotó Plaquiô. Nomes diferentes para pessoas diferentes, mas a luta é para que fiquem cada vez mais comuns, que esses nomes sejam cada vez mais comuns entre nós. Elas recebem capacitação presencial e também à distância sobre os direitos da mulher indígena. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre a história dessas mulheres. Em 99 eu fui eleita pelas 23 aldeias, né, para representar o povo tupinambá. E assim, sem experiência, mas adquiri muita experiência, eu junto com os parentes Pataxó Ranranrains, sempre me deram apoio para viajar, para ir a Brasília, para buscar esses nossos direitos e fui... o meu dia a dia foi esse, junto com os parentes, a busca do nosso território. E outros direitos, né? Direito à educação, direito à saúde. Mas assim, eu me senti muito discriminada no meio de tantos homens, né? E eu a única cacique mulher aqui na Bahia. Quando falava assim, a cacique vai falar agora. Não, peraí, deixa a cacique vai falar depois, entendeu? Aqui, nesta reunião, no mínimo 3 de nós já sofreu violência. No mínimo, 3 de nós. A violência doméstica é a principal causa de morte e deficiência entre as mulheres de 16 a 44 anos de idade e mata mais do que o câncer e acidentes de trânsito. O projeto Pelas Mulheres Indígenas ele é importante porque em cada comunidade, as 8 participantes, nós temos 2 agentes que estão dentro das comunidades, né, com esse olhar pela mulher indígena, um olhar diferente. Dentro das nossas comunidades, às vezes, nós mulheres somos esquecidas. Pensamos nas crianças, pensamos nos nossos anciões, pensamos na luta pela terra e as mulheres, às vezes, ficam em último plano. Pesa isso aqui para ver. As mães indígenas são muito odiadas, massacradas, porque não tem o seu espaço ainda garantido. E o que precisa, elas têm vontade, têm inteligência, mas não têm apoio. Quer dizer, infelizmente, a gente ainda vive num país que a desigualdade entre todos existe, principalmente para a mulher. E a mulher tem que ter o seu lugar garantido na sociedade com muito mais respeito, principalmente as mulheres indígenas, que a gente tem muitas mulheres inteligentes dentro da comunidade que tem vontade de fazer, só que não acham espaço. Tem muita gente que tem uma ideia muito equivocada das sociedades indígenas de modo geral. Quando muita gente pensa no índio, só pensa o índio como um elemento do passado, que não existe mais, ou que deixou de existir. Principalmente a gente que vai para a universidade, que trabalha na cidade. E, na verdade, nós não temos um perfil único, nós vivemos numa diversidade muito grande.
dentro das culturas indígenas, né, que cada povo indígena tem um comportamento cultural diferente. Nós sempre dizemos que nós somos invisíveis para essa sociedade. A comunidade indígena, o povo indígena é visível. Muitas vezes só lembram da gente no mês de abril, em que se comemora o Dia do Índio. Mas nós estamos aqui sempre, nós temos problemas sempre, nós queremos nossos direitos sempre. Não é só no mês de abril que a gente quer ser lembrado. E ao lado dessas lutas, realmente tem algumas mais particulares de gênero, né? Em defesa dos filhos, da escola, né? Da saúde, dos direitos da mulher, mais especificamente falando, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, as violências sexualmente que muitas mulheres indígenas sofrem. Então, são questões relevantes que estão também em discussão pelas mulheres indígenas. Muito bem. Joana, a gente ouviu a Potira falando ali na reportagem muito sobre os direitos dos indígenas e também sobre a batalha dos direitos das mulheres. Quais são os direitos particulares para a mulher indígena? Em alguns pontos são os direitos de todas as mulheres, né? Direito a uma condição de vida digna, saúde, educação, moradia. Na questão indígena tem a questão específica da terra, né? Que o povo indígena é um povo muito vinculado à terra, à relação com a natureza, à terra. E, infelizmente, no Brasil, a terra indígena ainda não é garantida para a maioria dos povos, né? Então, existe uma luta constante, a mulher indígena, para ela seguir adiante, para ela garantir a educação dos seus filhos, ela precisa ter uma terra, ela precisa ter o território. A mulher, na nossa sociedade, ela é objetificada sexualmente, né? Por mais que tenha lutado tanto para ter um espaço no mercado de trabalho, se você olha as estatísticas, a mulher ganha menos que os homens, a mulher trabalha mais por trabalho não remunerado do que o homem. Por que na cultura indígena isso é diferente, Potira? Você pode falar um pouco para mim da estrutura da cultura indígena, do papel da mulher nessa cultura? A comunidade é formada a partir da mulher, porque ela que dá origem, ela que coloca no mundo cada índio e ela cria, orienta, ensina a nossa cultura para cada filho, para cada criança que vai se tornar um índio adulto responsável por a sua vida no território, pela luta pelos nossos direitos, pela demarcação. Então, a essência toda está nessa criação que essa mulher vai dar para essa criança. Karine, a gente viu a Potira ali fazendo uso do computador, das caixas de som, da tecnologia. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa utilização das redes online. Essa é a questão da tecnologia, é o que vem contribuindo muito para o fortalecimento do povo indígena. Então, um está sabendo o que está acontecendo na aldeia do outro, um está ajudando, hoje vai ter uma apresentação, vamos fazer também na nossa comunidade, vai ter um evento, vamos tentar copiar e fortalecer uma comunidade com a ajuda da outra também. E a informação vai correndo. Vai correndo, isso. Antigamente, para caçar, a gente ia para a mata com arco e flecha. E hoje em dia a gente tem um arco digital, que é a internet, e a gente faz caçadas digitais, contatos, denúncias, estuda pela internet. Então, a gente traz melhorias para as nossas comunidades usando esse arco digital, que é a internet. Dilmara Cunha e Mauro Lima são do Conexão G. Kevin Lima participa dos projetos do grupo que surgiu depois que Gilmara foi agredida em uma festa. A batalha deles é pelas questões básicas dos direitos humanos. É duro ter que falar nisso, né? Mas a periferia, muitas vezes, na periferia, os gays são proibidos de até mesmo frequentar o comércio local. Vamos conhecer um pouquinho desse trabalho. A gente não consegue transitar no Rio de Janeiro, né? Mesmo entendendo que a Maré faz parte dessa cidade. Mas para a classe média, a Maré não faz parte dessa cidade, né? E até pouco tempo, a Maré não era um bairro. Hoje a Maré é, né? E aí a gente olha
o mapa e ver o bairro onde a gente mora, reside, não estar dentro do mapa oficial, a gente entende o quê? Né? Essa cidade é uma cidade partida. Né? Essa cidade é uma cidade onde eu, não, enquanto morador, enquanto cidadão, não sou reconhecido perante os gestores que governam o nosso estado. Assumir-se nesse contexto é muito diferente de assumir-se num contexto onde você tem, primeiro, mais informações circulando sobre o assunto, segundo, um nível educacional maior que pode, não necessariamente, mas pode gerar algum nível de maior compreensão. Terceiro, mesmo que ele sofra uma rejeição na família, ele pode encontrar uma rede de proteção social muito maior do que um garoto, um jovem, um adolescente gay ou travesti numa comunidade de favela ou num subúrbio. A homossexualidade ela precisa do revelar-se. Ninguém tem na testa escrito que é homossexual. Então, na medida que você tem um contexto de necessidade de revelar-se, esse revelar-se coloca diante do espaço social o debate da diferença. E esse debate da diferença tem um custo para quem se expõe. Nós que somos de comunidade, nós apanhamos muito. Então é preciso a gente estar forte para poder enfrentar todas as barreiras. Então, assim, o que mais me ensinou foi ter apanhado, né? Apanhado na vida. Vejo homofobia em vários lugares. Acho que não tem um lugar que não tenha. Às vezes pode não ser tão explícito, mas mesmo que internamente tem. Não só na favela, em todos os lugares. Na Zona Sul, em qualquer lugar que você vai. Eu estou muito aflito porque a gente consegue hoje conseguiu avançar muito com relação a uma série de conquistas para a população LGBT, mas eu acho que a demanda principal que fez que a gente se tocasse de que precisava ter gente lá nos representando, defendendo esses direitos, era justamente por conta da violência e da questão da homofobia, e isso hoje está cada vez mais esquecido, porque as pessoas acham que basta eu poder adotar, eu ter meus direitos previdenciários, não que isso não seja importante, mas eu acho que a gente não precisa ficar pulando de pauta em pauta, a gente precisa ser mais orgânicos nessas conquistas. E isso ainda falta um pouco. Fórmula não existe, mas eu acho que com o diálogo, né, com ações cotidianas, é possível chegar em uma comunidade onde seja menos homofóbica, menos racista, menos sexista, menos transfóbica. Né? Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha no cotidiano que vai dar esse retorno, esse feedback. Né? Eu acho que de imediato não tem como dizer não existe, porque as pessoas foram formadas dessa forma, né? Então, assim, desconstruir o que ela pensa não é uma coisa muito fácil. Diálogo resolve tudo. Eu acho que dessa forma é a forma que a gente vai conseguir alcançar pelo menos a diminuição. Não sei se a abolição disso, mas pelo menos a diminuição e implantar, incentivar as pessoas a respeitarem pessoas de orientações sexuais diferentes. Conexão G. Gilmara, a origem do Conexão G, de alguma maneira, está ligada a uma agressão que você sofreu lá atrás? Sou oriundo da Maré, nasci e moro lá desde então. Por um período na minha vida, a homossexualidade ela foi latente, porém, minha família, em vez de me apoiar, era o que mais me reprimia, né? Então, tive que canalizar toda essa questão para a igreja. Fui ser frei, né? Virei frei durante 7 anos. Né? Quando eu estava quase chegando aos votos finais, né? Que é para fazer o voto de castidade, obediência e pobreza, essa questão da homossexualidade ela estava mais à flor da pele. Né? E aí eu comecei a entender que eu precisava, primeiramente, me aceitar e me respeitar enquanto cidadão, enquanto pessoa, para que depois eu pudesse dizer para minha família e introjetar neles, né, que eu sou um ser humano e, assim, para além do coração existe um desejo. Né? Eu não poderia viver a vida do outro, eu precisaria viver a minha vida, e meu desejo era me deitar com outro homem. O que culminou para alavancar esse projeto foi uma festa que tem na comunidade, um pagode, né? Espaços sociais,
E aí a gente chegou, né? Éramos eu e mais 4 travestis, e tinha gays também, tinha lésbica. E do nada veio pau, cebola, tomate. E era assim, engraçado não, né? Não tem nada de engraçado, né? Mas assim, quanto é preocupante, porque assim, quando a gente chegava, as pessoas já se afastavam da gente. Explica para quem está em casa e para quem está aqui na plateia e para a gente também. O que é o Complexo da Maré? Exatamente. Estamos falando do maior complexo de favelas da cidade do Rio de Janeiro, né? São no total 16 comunidades, que fica na zona portuária da cidade, zona norte do Rio, né? Entre a linha vermelha e a Avenida Brasil, um esmagamento, uma massa de pessoas enorme, 142 mil habitantes. Quanto? 142 mil habitantes, segundo o último censo, né? E a gente sabe que já deve ter dobrado esse número. A gente discute, né, a questão desses espaços populares, onde as pessoas são mais marginalizadas, é a periferia da periferia, o subúrbio. E aí não é só o Complexo da Maré. Hoje a gente consegue se encontrar como um centro de referência para a população LGBT que vive nas favelas. Conta pra gente como vive uma pessoa gay na Maré hoje. Eu acho que hoje a vida da população LGBT na comunidade da Maré especificamente é tranquila. É tranquilo. Eu mesmo já cansei de beijar na rua, entendeu? É claro que tem aquelas zoações, mas como eu também sou de zoação também, então a zoação em si, a brincadeira em si não é problema, porque o que é problema é o desrespeito. E o desrespeito, ele vem mais da família. Homofobia, não. Racismo, não. Preconceito, não. Vamos parar de hipocrisia, de ficar falando por aí que todo mundo convive numa boa. Nem sempre é assim. Até quando as pessoas vão ficar de escanteio na sociedade? Tem gente na plateia? Quer fazer alguma pergunta? Vocês já sofreram bullying na infância por causa da sua opção sexual? Só a título de informação, a gente não usa mais opção, a gente usa orientação sexual, porque a gente é orientado a ser o que a gente é. E eu, assim, por ter muito trejeito, eu sofri sim na minha infância, dentro do espaço escolar. É muito mais porque, por exemplo, o que mais me incomodava na minha infância é que a gente tem uma referência educacional que é pautada em cima de um gênero específico, né? E de um uma valor orientação tradicional, né? específica, e que exclui toda uma diversidade de pessoas que sentem de maneira diferente, né? Que crescem com sentimentos e desejos diferentes daquilo que você recebe como orientação. E essa confusão era que muito me agredia, porque o meu pai dizia que eu era obrigado a gostar de azul porque eu era menino, mas eu não entendia por que o fato de eu ser menino me obrigava a gostar de azul. Daqui a pouco a gente continua mais papo, mas eu quero conhecer o Charles e os Marretas, que é a banda convidada de hoje. Vocês são daqui de São Paulo? Bom, a gente é aqui de São Paulo, e a banda já tem 5 anos de estrada, a gente está tocando aí nas noites paulistanas. Bacana. Nossa influência do som é basicamente James Brown, Tim Maia, funk, soul. Mais direitos, mais humanos. Depois do intervalo tem mais. Olha o trem chegando, vem chegando bem devagar. Ele vem sacudindo os trilhos, sai da frente, o trem vai passar. Sua carga é da pesada e faz o corpo se balançar. Chega quente em qualquer parada, faz o povo todo cantar. Comigo, entra no trem, vamos no swing, vamos requebrar. Eu vou entrar também, que eu já não consigo parar de dançar. Entra no trem, vamos no swing, vamos requebrar. Eu vou entrar também, eu não consigo parar de dançar. Olha o trem chegando,
vem chegando bem devagar. A população indígena passa por um perrengue quando a questão é terra. Dados de 2012 registrados pelo Conselho Indigenista apontam 9 conflitos relativos a direitos territoriais naquele ano em todo o Brasil. Também em 2012, os casos registrados de invasões e exploração ilegal de recursos naturais em terras indígenas subiram de 42 para 62. Perto de 6 mil indígenas tupinambá de Olivença vivem no sul da Bahia desde 1680. Vou repetir, eles estão lá em Olivença desde 1680. E a região sofre com a violência em função dos conflitos pela demarcação de terras. Inclusive, lideranças já foram assassinadas. Então vamos conhecer um pouquinho dessa história. Então vocês podem se juntar e falar quais são os problemas de saúde que a mulher enfrenta. Diabetes, obesidade, né, problemas relacionados ao sistema reprodutivo, útero, ovário, mamografia, coisas da mulher, hormônios, problemas hormonais que às vezes com a menopausa a mulher enfrenta. Então vocês podem estar se juntando também, como a gente pode fazer para ajudar na saúde da mulher indígena. A Tideuá ela vem trabalhando há mais de 10 anos com o empoderamento de povos indígenas e promoção da cultura da paz, né? Principalmente através de ferramentas de comunicação. Então, dando voz para esses povos indígenas. E eles perceberam que, assim como na sociedade como um todo, também na sociedade indígena era preciso ter um cuidado especial com a mulher, ter um olhar especial com a mulher. Porque a gente vive em uma sociedade que é estruturada, né, de uma forma patriarcal, em que a mulher muitas vezes ela cala muito mais do que os homens, né? Ela tem menos privilégios do que os homens, é vítima de preconceitos, de violência. Então, aos poucos, a instituição foi percebendo que era um bom passo também buscar uma forma de fortalecer essas mulheres para que elas pudessem, dentro da própria comunidade indígena, também lançar a sua voz e também para fora, né, para o mundo. Qual a importância da rede online de mulheres indígenas em todo o Brasil? Eu acho muito importante, porque lá não é uma rede que a gente está na comunidade, faz as nossas matérias e mostra, mas também pode ser uma rede que a gente pode estar mostrando, desabafando, falando as coisas assim, entendeu? E a gente pode fazer daquela rede, mostrar o cotidiano, tudo, eu acho muito legal. Para você, qual a importância da rede online? Então, a importância da rede online, eu acho que é pelas mulheres indígenas, não só daqui do território Tupinambá, mas de todos os territórios indígenas, todas as mulheres indígenas, não só do Brasil e do mundo, poderem se comunicar, trocar experiências e jogar a sua voz mesmo para o mundo, falar para o mundo o que elas sentem, quais são os seus direitos, do que elas são capazes. A mulher indígena brasileira quer viver, quer sonhar, quer poder andar nas ruas, seja estar assim como eu estou, seja de que forma ela esteja, na hora que ela se identificar, as pessoas respeitem e vejam ela como um ser humano normal. Mas não hostilizar como hostilizam, não faltar com respeito como costumam faltar. É preciso acabar com isso. Não, as mulheres negras, seja ela quais forem, de que etnia elas pertencem, ou de que povo elas pertencem. É uma mulher, tem que ser respeitada. Provém, dá o leite pra gente, dá o que comer. A mulher amamenta seu filho. O homem vem de onde dá a mulher. Tem que acabar essa violência, essa falta de respeito. Tupinambá, sou do pé da Juarana. Tupinambá, sou do pé da Juarana. Sou índio, sou guerreira, sou raiz da mesma rama. Sou índio, sou guerreira, sou raiz da mesma rama. Ok. Como é que você vê a criança indígena, pelo menos da sua etnia hoje?
nós damos o leite, nós parimos essa criança e orientamos essa criança para que seja um guerreiro, uma guerreira, uma pessoa que gosta da cultura. É um índio que luta pela demarcação do seu território, quando o território não é demarcado. No caso dos Tupinambá, que o território não está demarcado ainda. Um índio que pensa na sua comunidade. Eu digo sempre que o índio ele não é sozinho. Eu vim sozinha aqui representando o meu povo, mas eu não estou sozinha. Meu povo está aqui comigo, porque eu represento ele. Joana, explica pra gente a questão da propriedade privada, né? Como é que esses valores que são tão difundidos para a gente que está aqui, para as pessoas que estão em casa, como que funciona isso dentro de uma comunidade indígena? Então, para a população indígena é diferente, né? Ela pensa na terra do povo. Ela não pensa na minha terra. Eu quero a minha casa, o meu jardim, o meu sítio para a minha família, né? Ela pensa de uma forma muito mais comunitária, muito mais coletiva. Como a Potira falou, o índio ele nunca está sozinho, ele está em família, ele está em grupo, ele está com o seu povo junto. Então, quando o povo indígena pensa em terra, pensa em propriedade, não é uma propriedade privada, é a propriedade coletiva onde ele pode viver com o seu povo. A colonização ela continua a cada dia, né? Então, até quando as pessoas falam, nossa, mas a gente vê índio e índio com computador, é uma pergunta da pessoa que ainda imagina que o índio está vivendo há 500 anos atrás e que, assim, ignora que existem 500 anos de invasão. Então, como a gente pode ignorar, fingir que não existiu 500 anos de invasão e imaginar que esses índios ainda estão vivendo em florestas virgens e nus, né? Vivendo em ocas? É ignorar um processo histórico. Qual é a melhor maneira hoje do índio se relacionar com quem não é índio e como lidar com essa questão da violência, né? Hoje o índio do Nordeste ele perdeu muito a sua característica, justamente devido às colonizações que invadiram. Então hoje o índio, não só do Nordeste, mas acredito que todos os indígenas, não só do país como fora também, ele tem aquela questão de estar resguardando um pouco a sua cultura, estar somente com o seu povo, para que não seja passe para outras, que seja invadido. Nós somos chamados de supostos índios, de invasores, de ladrões, de bandidos. Por que vocês são chamados? Devido à nossa luta pelo território. E a mídia local, ela vem passando para a população em geral que nós somos tudo isso. Que eu digo que o que existe hoje nessa sociedade são planos de morte. Que as pessoas estão se matando, estão destruindo tudo, e a gente quer ensinar nossos planos de vida para essa sociedade. A Atideuá nasceu com o sentimento de fazer intercâmbios culturais, né? Pensar no planeta. A Atideuá não nasceu pensando somente em indígenas. Ela nasceu pensando que nós, indígenas, tem índios e não índios que fazem parte dessa instituição, que nós, indígenas, podemos estar ensinando para a sociedade não indígena uma forma mais harmônica de viver. Abuso de poder, ameaças de morte, assassinato, racismo, violência sexual. Esses são alguns problemas pelos quais o povo indígena passa. O relatório do Conselho Indigenista Missionário aponta que nos últimos 10 anos, mais de 550 indígenas foram assassinados em todo o país. Agora eu quero saber aqui para o pessoal da Conexão G. Tem o Dia do Índio e tem o Dia do Orgulho LGBT. Um dia de orgulho basta, gente? Na verdade, o dia que se fala é o dia do combate à homofobia, que é 17 de maio, que a gente culmina numa marcha dos movimentos LGBT em todo o Brasil, reivindicando política pública para a população LGBT como um todo. Eu acho que é importante cada um de nós entender que a gente precisa buscar meios de fortalecer esses movimentos de resistência, né? E nos contagiar e fazer com que essa luta seja a luta de todo mundo. Reconhecer a cultura indígena, na verdade, é primeiro reconhecer a minha brasilidade. Claro. Né? E aí a minha brasilidade passa pelo índio. E passa também pela cultura branca, passa por tudo isso. Essa questão do preconceito que eles passam lá na comunidade deles, a gente passa na nossa. Esse preconceito, as pessoas não nos conhecem, sejam qualquer diferente, né, qualquer diferenciado, não conhecem e nos julgam já sem conhecer. E a gente tenta, né, de certa forma, mostrar que nós somos iguais, apesar de sermos diferentes.
Então, por isso que eu queria trazer também a participação da nossa plateia. Eu queria saber se as leis do homem branco elas se aplicam à tribo indígena. Tem várias lideranças indígenas que já foram presas, caciques presos, respondendo por crimes da lei do Código Penal. A nossa organização hoje é vista como um crime, como formação de quadrilha, uso arbitrário das próprias razões. Por que, Potira? Quando a gente se reúne para fazer as nossas coisas, uma retomada, ou uma reunião, ou uma ocupação, nós somos vistos como formação de quadrilha. O povo indígena é um povo que luta pela terra. E quando ele luta pela terra, ele é criminalizado, porque existem muitos e muitos interesses em questão. O Mais Direitos, Mais Humanos também está na internet, hein? O endereço está aqui na tela. Acesse o site. Em 2009, o Ministério da Justiça publicou o Estatuto dos Povos Indígenas. No capítulo número 1, artigo 1º, está escrito: esta lei regula a situação jurídica dos indígenas, de suas comunidades e seus povos, com o propósito de proteger e fazer respeitar sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, os direitos sobre as terras que ocupam e todos os seus bens. E vamos ouvir mais música agora? Charlie e os Marretas. Mais Direitos, Mais Humanos volta depois do intervalo. A barra é muito mais pesada do que a gente imagina. Estima-se que uma pessoa do grupo LGBT é assassinada no Brasil quase que diariamente. É assombroso, né? 1 em cada 4 brasileiros é homofóbico. A pesquisa de 2009 foi feita pela Fundação Perseu Abramo. Na periferia, infelizmente, a coisa só piora. A propagação de uma visão fundamentalista e a falta de conhecimento sobre os direitos LGBT colaboram ainda mais para a homofobia. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a luta da Conexão G. Apesar do Conexão G ele ter um viés que é trabalhar com a população LGBT, a gente entende que é preciso dialogar com as outras tribos. É preciso que a população ela entenda que a luta dela também é a mesma luta que a minha, né? Por isso a gente trabalha dentro do Conexão G com grupos mistos, grupos heterossexuais, grupos negros, né, grupos LGBTs e não LGBTs, porque para a gente isso é importante. A gente costuma dizer que a gente está criando, construindo e estimulando, na verdade, estimulando e instrumentalizando a gente da promoção dos direitos humanos. Avenida Ribeiro Dantas, entendeu? Ela foi acoplada com a linha amarela, porque a linha amarela vai lá pra lá. Exatamente. Espaço aqui. Peraí, deixa eu botar aqui baixa. Isso aqui tudo é baixa. Tá vendo? A gente precisaria, porque
na aula passada já foi nos dado informações sobre qual é o conceito de divisão, de territorialidade, de cidade, as coisas que contêm dentro da cidade, dentro de um mapa. E hoje a gente está fazendo uma oficina, né, prática, a gente está dividindo a nossa própria comunidade, a nossa própria visão do que tem da nossa comunidade. A gente quer poder mostrar na nossa visão que nem tudo que aparece nos mapas oficiais é o que é a realidade que a gente vive aqui. Outras atividades, como sarau, como cine debate LGBT, como oficinas de prevenção, como oficinas sobre juventude, direito à cidade e justiça ambiental, e entre outras metodologias que são utilizadas para pensar em um projeto de transformação do território local. Como é a participação dos jovens no grupo? A participação é bem ativa. A gente tem, como eu falei, a gente funciona num sistema de parceria com os trabalhos que já eram desenvolvidos na comunidade. Acho que eu tenho que explicar até isso um pouco melhor. Por quê? As organizações, elas se sensibilizaram com a temática que a gente vinha abordando, a questão da diversidade sexual, e então a gente começou a desenvolver um trabalho meio que de assessoria para essas instituições. A gente acha que sexualidade é uma discussão que precisa ser transversalizada. Então a gente tem uma ONG que trabalha com a questão do esporte, tem uma ONG que trabalha com educação, outra com cultura, né? E a gente consegue permear por dentro desses espaços, introduzindo a questão da diversidade sexual. A importância do grupo não é trazer a homossexualidade como um fator principal, mas discutir sexualidades dentro de um contexto cultural e comportamental, onde a sexualidade está tão presente, de maneira tão forte, mas a gente ainda é muito retraído com relação a isso. O grupo, né, e essa proposta do grupo, ela é importantíssima, justamente também para a inclusão da temática dos LGBTs de favelas, na discussão, na agenda geral dos direitos da comunidade LGBT como um todo. Gilmara, como é que a gente faz para combater a violência contra o LGBT, principalmente nas comunidades? O que a gente precisa entender é que é preciso criar dentro de si a questão da respeitabilidade. Se eu respeito o desejo do outro, se eu respeito o que o outro quer, eu começo a construir dentro de mim um plano, né, de sensibilização. Então, se a gente não começar a entender que eu preciso dialogar com os indígenas, que eu preciso dialogar com o movimento negro, eu jamais vou conseguir construir um Brasil mais justo e igualitário, onde não tenha diversos tipos de preconceito, né? Eu sou parada na rua e diversas pessoas me perguntam, você é o quê? Eu sou eu. Eu sou um cidadão como você, eu pago impostos como você, eu quero ser respeitado igual a você. Agora, Mauro, isso que Gilmara está falando é tão importante, mas tudo me parece que começa pela educação, né? A gente consegue hoje fazer na Maré a parada do orgulho LGBT, né? E essa parada, ela envolve diversos atores dentro do complexo, principalmente os serviços, né, públicos que existem nas localidades. Mas a gente ainda não consegue avançar para o sistema educacional. É justamente aí que está enraizado o discurso machista, o discurso heterossexista, e é isso que a gente precisa atingir. Sair de uma discussão de defender a homossexualidade para fazer com que as pessoas entendam que existe diversidade de gênero e que nós não podemos mais ser educados para ter um homem cumprir um papel e a mulher cumprir um papel. Como é que a gente faz para difundir esse conhecimento e tornar esse conhecimento uma ação coletiva que seja eficaz? Bom, o nosso fator principal é utilizar a juventude como um braço forte de mudança, de possibilidade de intervenção e, na verdade, de inserção mesmo na diferenciação do que é fazer política e construir algo que modifique, né? A gente
vive esse boom da juventude brasileira de voltar a acordar, de ir para a rua, de fazer acontecer. E a gente está desde 2006, então, utilizando a juventude. Nós somos uma ONG jovem, feita por voluntários jovens, e que a gente acredita que esse elemento consegue radicalmente alcançar resultados. O preconceito, às vezes, por incrível que pareça, ele está dentro também da própria comunidade gay. Sim. A gente fala assim, ele é gay, mas ele é escroto porque ele se veste assim, porque ele anda assim, porque ele canta Beyoncé, Lady Gaga. Assim... Ou o gay que tem preconceito com travesti. Eu mesmo vou confessar, Gilmar, na sua frente, que eu já me perguntei assim, meu Deus, o que é que o Gilmar é? Ele é mulher, homem ou o quê? E assim, realmente a gente se preocupa demais com o que os outros fazem. Sabe? Enfim, tem muito mais coisas. E existe, inclusive, o direito de transitar entre os gêneros. Porque, inclusive, LGBT já é uma redução de uma infinidade de seres humanos, né? Existem escolas hoje em alguns países em que as crianças não têm gênero, né? Elas são educadas, elas dividem banheiro, elas não são nem homem, nem mulher, nem menino, nem menina. E em 2012, o Disque 100 recebeu aproximadamente 27 denúncias de violações de direitos humanos de caráter homofóbico por dia. Nesse mesmo ano, num período de 24 horas, mais de 13 pessoas foram vítimas de violência homofóbica. Para quem não sabe, o Disque 100 é do Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. É esse departamento que recebe, examina e encaminha as denúncias que envolvam violações dos direitos. É fundamental conscientizar a população de que é preciso denunciar. Tem alguém da plateia? Eu queria saber da religião. Como vocês fazem para agir com isso? Dizer que o nosso Estado é laico e não professa nenhum tipo de religião é dizer que a minha religião não pode sobrepujar a sua vida, não pode conduzir a sua vida da maneira como a minha religião pensa. Eu tenho o direito de exercer a minha religiosidade sem que isso interfira na vida em sociedade. Você quer saber mais sobre o grupo TDUA ou quer saber mais sobre Conexão G? Então faz o seguinte, vai lá no site, participa, curta, comente, mande mensagem, se expresse. Sabe quem falou muito bem sobre o assunto que a gente está discutindo hoje? Jorge Maltner. Ele diz: acho que todo cidadão ou cidadã deve ter possibilidades de felicidades, do tamanho de um super Maracanã, e deve e pode ser azul, negro ou cinza, sorridente ou ranzinza, verde, amarelo e da cor vermelha. Deve-se somente ser e não temer viver, com o que der e vier na nossa telha. Vivamos em paz, porque tanto faz gostar de coelho ou coelha. Vamos fazer uma reflexão através da música, hein? Vamos nessa? Chegou a hora, chegou, chegou a hora, chegou, pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou. Meu santo é forte, meu santo é soul, meu sangue é quente e não se apagou. Pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou. Eu não desisto, eu não vou sozinho, e meu caminho mal começou. Pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou. No got soul. Mais direitos, mais humanos. Depois do intervalo tem mais. Chegou a hora, chegou a hora, chegou. Pra cima deles eu vou, pra cima deles.
O papo aqui hoje rola forte, rola papo sobre violência, discriminação e desrespeito aos direitos humanos básicos contra os LGBTs. Rola o papo sobre o direito à propriedade dos indígenas e sobre a violência que essas pessoas sofrem no dia a dia. Nesse bloco do programa, a gente faz perguntas para respostas rápidas. Joana, quem mata os indígenas no Brasil? Fazendeiros, madeireiros e ruralistas. Quem mata os LGBTs no Brasil? A população como um todo. Não tem homem, mulher. Eu acho que se a gente não tem essa questão da respeitabilidade, eu acho que mesmo que não seja matar fisicamente, você consegue matar essa população que vive à margem da sociedade. Karine, aldeias e periferias estão no mesmo barco? Sim, porque tanto a aldeia como a periferia, eles precisam de um respeito em relação à sua cultura, aos seus valores. Então, acredito que sim. Mauro, a luta de vocês vai ter fim? A luta da gente vai desenvolver, vai continuar avançando. No fim, eu não quero chegar, não, porque eu não vou lutar só contra a homofobia. Eu vou lutar por um Brasil melhor e a gente vai continuar lutando, porque a gente sempre pode melhorar. Potira, minha amiga totalmente conectada. O mundo virtual é mais interessante do que o mundo real? Não, porque as relações são feitas humanamente. Mas o virtual, ela aproxima e ela faz esse intercâmbio. É importante também. Mas a gente quer falar cara a cara também, pegar nas pessoas e dizer que nós somos seres humanos também. Ok, Mais Direitos Mais Humanos está na internet. Visita lá nosso site, onde você pode encontrar e poder participar, postando comentários, compartilhando todos os programas com seus amigos. Confira também esse programa nas redes sociais. A gente quer mais direitos, mais humanos, mais música. Seguinte, por hoje acabou. Semana que vem tem mais. Valeu! Vem que eu vou te ensinar. 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 Quero ver as palmas agora aqui, hein? Tomás de Souza. Vamos dançar.
Vem que eu vou te ensinar. 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 Muito obrigado. Valeu, gente.